Olá pessoal, essa é a sétima e penúltima aula referente ao sistema muscular e nela nós iniciaremos os estudos dos músculos dos membros inferiores. Espero que aproveitem o material e deixem um abraço. Bom, chegamos então nos músculos dos membros inferiores. Então, primeiro eu vou falar dos músculos da região glútea. E o primeiro músculo que eu apresento para vocês é um músculo mais forte que nós temos no corpo, né? É um músculo de força bruta mesmo, o músculo glúteo máximo. O músculo glúteo máximo, ó, ele é um pouquinho mais baixo, né, em relação ao médio, que eu vou falar na sequência o mínimo. Ele vai ter como inserção proximal a crista ilíaca, as cristas sacrais, a tuberosidade isquiática, e ele pega também aqui o ligamento sacro tuberal, inclusive ele pega também linha glútea superior aqui. Como inserção distal, né, aqui na região lateral, nós vamos ter a tuberosidade glútea aqui, né, a linha glútea, e ele pega um pedacinho também da linha áspera. Inclusive ele se insere também no trato iliotibial, na fáscia lata que envolve a coxa, e depois, né, isso eu falei um pouquinho de trato iliotibial quando eu falei lá de articulação do joelho. Esse músculo glúteo máximo, ele vai ter como inervação o nervo glúteo inferior e a ação dele vai ser a extensão do joelho. Então, ó, a extensão do joelho, extensão da coxa, perdão, extensão do quadril. Ó. O quadril aqui está fletido. Ó. Quando a gente o contrai, a gente estende o quadril. Só que ele só age na marcha forçada, ou seja, quando a gente vai correr, ou quando a gente vai ficar de pé, por exemplo, eu estou aqui na minha cadeira, se eu for ficar de pé, né, sem utilizar as mãos, eu vou contrair o músculo glúteo máximo, né, subir uma escada. Na marcha normal, né, na caminhada, a extensão da coxa, ou seja, esse movimento aqui, né, ó, esse movimento aqui de extensão da coxa, ele é feito por outros músculos e não pelo glúteo máximo, mas o músculo glúteo máximo é um músculo muito forte, né, utilizado na extensão da coxa, quando precisamos, né, de força. Bom, na sequência a gente verifica aqui, ó, profundo em relação ao glúteo máximo, um pouquinho mais alto, o músculo glúteo médio. O glúteo médio vai ter como inserção superior aqui, ó, a espinha, a crista ilíaca, né, não espinha, a crista ilíaca, perdão, e a face externa aqui do ilho, e como inserção distal, né, ou inferior, vamos usar distal, o trocânter maior do fêmur. A inervação do glúteo médio, assim como do glúteo mínimo, vai ser feita pelo nervo glúteo superior, esse nervo que está saindo aqui, inclusive ele inerva também o tensor da fáscia lata, esse músculo que está aqui na região lateral. E a ação do glúteo médio vai ser principalmente, ó, de abdução da coxa, ou seja, esse movimento aqui, ó, certo? Então, esse movimento aqui. Bom, profundamente em relação ao glúteo médio, nós encontramos o glúteo mínimo. O glúteo mínimo ele vai ter como inserção proximal a face externa aqui, né, do ilho, né, face glútea aqui do ilho, e como inserção distal também o trocânter maior do fêmur. A inervação dele é a mesma que do glúteo médio, ou seja, nervo glúteo inferior, e a ação dele, além de fazer, ó, o glúteo mínimo, além de fazer a abdução da coxa, as fibras anteriores também ajudam na flexão da coxa, embora não seja a sua principal ação, né? Porque tem outros músculos que fazem flexão de coxa que não ele. Esses dois músculos eles são importantes, o glúteo médio e o glúteo mínimo, porque eles mantêm a pelve, nivelada quando a gente tira um dos pés do chão. A lesão, inclusive, desse nervo, tá, do nervo glúteo superior, paralisa o músculo glúteo médio e o glúteo mínimo, e isso gera uma condição conhecida como sinal de Trendelenburg,
mas isso eu explico melhor na anatomia dos membros inferiores, né, lá na topografia, porque depende de outras informações, mas se vocês ouvirem falar em sinal de Trendelenburg, não é posição de Trendelenburg. Posição de Trendelenburg é uma posição cirúrgica, onde o paciente fica com a cabeça mais baixa do que os membros inferiores. Não é posição, é sinal de Trendelenburg. Bom, todos os outros músculos que a gente fala agora farão a função de rotação lateral da coxa. O glúteo mínimo, tá? E o glúteo médio, né? Mas principalmente o mínimo, também ajudam na rotação medial da coxa. Tá? Agora, todos os outros músculos que eu vou falar agora, nesse slide, eles fazem a rotação lateral da coxa, giram a coxa lateralmente, assim conforme eu fiz no meu bonequinho. Aqui, ó, a rotação medial da coxa, girando medial. Opa, caiu uma perninha aqui. Ó, rotação medial da coxa, quando eu giro medialmente, né? E rotação lateral da coxa, ó, quando eu giro assim, lateralmente. Quais são? O músculo piriforme, ó, a inserção proximal ou medial do piriforme vai ser lá na face anterior do sacro, né? Ou seja, na face pélvica do sacro, e a inserção lateral dele vai ser no trocânter maior do fêmur. A inervação é um nervo que tem o próprio nome do músculo, nervo para o músculo piriforme. E a ação dele vai ser a rotação lateral da coxa, conforme todos os outros músculos. Eu posso falar que é a rotação lateral do quadril também, né? O movimento ocorre no quadril, mas o resultado é na coxa, né? Então, rotação lateral da coxa ou do quadril. E ele faz também, como ele está um pouquinho mais alto, ele ajuda na abdução da coxa, né? Ou seja, afastar uma coxa da outra. Um pouquinho abaixo dele, nós encontramos o músculo gêmeo superior. Por que gêmeo? Porque um pouquinho mais abaixo tem outro que é parecido com ele. Então, dizemos que eles são gêmeos. O gêmeo superior ele vai se inserir na espinha isquiática, inserção medial dele, e a inserção lateral dele vai ser no trocânter maior do fêmur. Inervação, o nervo que inerva esse músculo que está logo abaixo dele, que vai ser o obturador interno, inerva também o gêmeo superior. Então, alguns colocam como nervo para o gêmeo superior, outros colocam nervo para o obturador interno. É o mesmo nervo, só dá ramos para os dois músculos. Função dele, rotação lateral da coxa. Pouco mais abaixo, nós encontramos aqui o músculo obturador interno. Esse obturador interno ele vai ter como inserção medial a face interna aqui do isquio, né, e do pubis, ou seja, margeia o forame obturado, se insere também numa membrana que a gente tem ali que chama de membrana obturatória. A inserção lateral dele, ele se insere no trocânter maior também, na verdade tem uma fossa nesse trocânter maior chamada de fossa trocantérica, é lá que ele vai. Aqui eu vejo o tendão dele, ó, entre o gêmeo superior e o gêmeo inferior, passando, se inserindo lá na fossa trocantérica. Ação dele, rotação lateral da coxa, como os outros músculos, né, desse compartimento que eu estou citando. Seguindo, ó, então está aqui o obturador interno, né, não tinha colocado o nomezinho dele, mas já está aqui. Em seguida, a gente encontra o gêmeo inferior. O gêmeo inferior ele vai se inserir na tuberosidade isquiática e no trocânter maior do fêmur. Inervação, o mesmo nervo que inerva o músculo que está abaixo do gêmeo inferior, ou seja, o quadrado femoral, esse músculozinho aqui, inerva o gêmeo inferior. Então, alguns autores vão colocar nervo, né, inervando o gêmeo inferior, nervo para o quadrado femoral, outros vão colocar como nervo para o gêmeo inferior, mas é um nervinho que dá 2 ramos, um para cada músculo. Então, o gêmeo inferior ele vai ter como a função a rotação lateral da coxa. Logo abaixo dele, né, o quadrado femoral, né, o último músculo ali. E como eu falei, o quadrado femoral ele tem como inserções. A inserção medial dele vai ser na tuberosidade isquiática e a inserção lateral na tuberosidade glútea, aqui na região posterior do fêmur. A ação dele vai ser rotação lateral da coxa, e como ele é um pouquinho mais baixo, ele também ajuda, ele não é forte, mas ele ajuda na adução da coxa, mas eu vou falar para vocês que aqui no compartimento medial da coxa eu tenho vários adutores que fazem essa função. Então a grande maioria desses músculos aqui, ó, tá, tirando o glúteo
médio, né, e o glúteo mínimo são rotadores laterais de coxa, até porque o glúteo máximo também ajuda na rotação lateral de coxa, né, embora esses músculos aqui acabem sendo os principais. E aqui, por fim, nós temos o tensor da fáscia lata. Esse tensor da fáscia lata, ele vai ter como inserção proximal, né, uma inserção superior, a espinha ilíaca antero-superior, e como inserção distal, ele se insere nessa estrutura aqui, ó, lateral, né? A fáscia lata é toda a fáscia que envolve a coxa, mas aqui na região lateral a gente tem o trato iliotibial, essa estrutura esbranquiçada que nós vemos. E a contração do tensor da fáscia lata acaba tensionando esse trato iliotibial e isso ajuda a dar estabilidade para a articulação do joelho. Isso eu expliquei lá no sistema articular, né, quando eu falei de articulação do joelho. Bom, no compartimento anterior da coxa, os músculos que estão localizados nesse compartimento, por natureza, são flexores da coxa e, ó, vou fletir o joelho, extensores do joelho, que é esse movimento aqui, tá? Extensores do joelho. Esse grupo muscular, generalizando, ele é inervado pelo nervo femoral. Então vamos ver quais são os músculos que nós temos aqui. Então são esses músculos aqui, ó. Bom, eu tenho o ilio-psoas, né, que eu já tinha falado do ilio-psoas lá na parede posterior do abdômen, né, mas ele também acaba sendo um flexor de coxa. O primeiro músculo que eu apresento aqui para vocês é o sartório. O sartório tem como inserção proximal a espinha ilíaca antero-superior e a inserção distal a face medial da tuberosidade da tíbia aqui, ó. O sartório, assim como os músculos desse compartimento, é inervado pelo nervo femoral e ele vai fazer, ó, como ele passa sobre duas articulações, a articulação do quadril e a articulação do joelho, e um músculo, quando ele passa sobre uma articulação, ele age sobre aquela articulação, o sartório age sobre duas articulações, sobre a do quadril e a do joelho. Então, quando eu utilizo o sartório para agir na articulação do quadril, ele vai fazer flexão, ó, do quadril ou da coxa. O que é a flexão da coxa? O bonequinho está de frente para vocês, tá? Então, ó, isso aqui é a flexão da coxa, tá? Ó, e rotação lateral da coxa, girando ela para fora, certo? E quando ele age no joelho, ele vai fazer, ó, flexão do joelho e rotação medial do joelho. Lá na coxa ele ajuda a fazer a abdução também, tá? Mas ele é um fraco abdutor. Então, principalmente, eu vou repetir, lá na coxa, flexão da coxa, rotação lateral da coxa, girando a coxa para fora, ó, e ele ajuda também na abdução da coxa, tá? Mas não é o mais forte. E no joelho ele vai fazer flexão de joelho e rotação medial ou rotação interna. Lembrando que a rotação do joelho a gente só consegue fazer com o joelho fletido, tipo 90 graus. Se você tentar girar o seu joelho, cuidado para não girar a coxa, né? O fêmur tem que estar parado. Mas girar a articulação do joelho, assim, ó, com o joelho estendido, praticamente não acontece. Agora, quando a gente flete o joelho, a gente consegue fazer rotação medial do joelho e rotação lateral do joelho. Bom, na sequência, nós observamos aqui o músculo quadríceps femoral, que ele é constituído por alguns consideram que são 4 músculos que formam o quadríceps femoral, outros consideram que o quadríceps femoral é um músculo, né, constituído por 4 ventres. Vale lembrar que o sartório, voltando aqui para o sartório, ele faz parte de um grupo muscular conhecido como, ajuda a formar a pata de ganso, que depois eu explico direitinho para vocês. Embora eu já falei o que é a pata de ganso, né, para quem estudou o sistema articular, né, já viu o que é a pata de ganso. Bom, o que compõe o quadríceps femoral? O vasto lateral, ó, que vai ter como inserção proximal a linha áspera do fêmur. Quem mais? Ó, o reto femoral, que vai ter como inserção proximal a espinha ilíaca antero-inferior, aqui um pouquinho mais baixa. O vasto medial, que vai ter como inserção proximal a linha áspera do fêmur. E quando eu tiro o reto femoral, eu encontro lá na profundidade o vasto intermédio, que também vai ter como inserção proximal a linha áspera do fêmur. Ó, eu falei que o reto femoral ele se inseria na espinha ilíaca antero-inferior, né? Olha ela aqui, ó, a espinha ilíaca e o reto femoral foi cortado. Bom, esses 4 músculos, ou, né, esse grupo muscular, depende como vocês preferirem, eles se fundem, ó, o tendão deles se juntam, né, e se insere aqui na patela,
Então, os 4 músculos, né, vasto lateral, vasto medial, reto femoral e vasto intermédio, se inserem aqui na patela e através da patela, né, e do ligamento patelar, a inserção se dá aqui na tuberosidade da tíbia, ou seja, o quadríceps se insere na patela e a patela se estende através do ligamento patelar até a tuberosidade da tíbia. Principal função desse grupo, né, muscular, do quadríceps femoral, vai ser a extensão do joelho. É o único grupo que faz extensão do joelho. Mas eles, por causa do seu componente aqui do reto femoral que passa sobre a articulação do quadril, uma vez que se insere aqui em cima, ele também vai fazer flexão de coxa. Então, função, flexão da coxa e, ó, vou fletir o joelho para vocês verem, ó, extensão do joelho, são os únicos extensores do joelho que nós temos, né? E são músculos, é um grupo muscular muito forte. Aqui nós encontramos o pectíneo. O pectíneo se insere aqui na linha pectínea, na eminência, na linha pectínea mesmo, e a inserção distal, na verdade, se insere aqui no pubis, né? Mas tem uma linha aqui chamada de linha, alguns chamam de eminência iliopectínea. E aqui no pubis, no fêmur, perdão, ele se insere na linha pectínea do fêmur. Tá? Esse pequenininho aqui, por isso pectíneo. É só esse pedacinho aqui, ó. Esse músculo pectíneo, ele é inervado pelo nervo femoral, assim como os músculos todos desse compartimento. Mas como ele está no meio do caminho aqui, entre compartimento anterior e compartimento medial, ele acaba que recebe fibras nervosas também do nervo obturatório, que é o nervo que inerva o compartimento medial da coxa. A ação do pectíneo. Ele vai fazer flexão da coxa, por estar no compartimento anterior. Então, ó, isso aqui, ó, jogar a coxa para frente é flexão. O contrário seria extensão. E ele ajuda também na adução da coxa. Ou seja, ó, aqui é a abdução. Quando eu aproximo aqui, eu aduzo. Então, ele ajuda também na adução. E aqui nós vemos o iliopsoas, né? Mas eu não preciso mais falar de iliopsoas, porque a gente já falou em um outro momento, só para lembrar que ele está aqui. Bom, seguindo, o compartimento medial. O compartimento medial é um compartimento adutor. O que é adução? Ó, afastei a coxa, abdução. Aproximei, ó, adução. Então, esse movimento aqui é de adução. O compartimento adutor, e esse compartimento é inervado pelo nervo obturatório. Bom, quais são os músculos que nós encontramos aqui nesse compartimento adutor? O músculo adutor longo, que se insere aqui no tubérculo púbico, ó, e na linha áspera. Esse adutor longo ele é inervado pelo nervo obturatório e a ação dele é a adução da coxa, conforme eu já falei. Bom, e depois o que mais nós vemos? Ó, o adutor longo é esse que foi cortado aqui. Ó. Aqui eu tenho um pedaço dele e aqui eu tenho uma outra porção. Profundo é ele, né? Ou seja, e posterior, mas vamos considerar o termo profundo, que é o mais correto, nós encontramos o adutor curto. Ó, o adutor curto ele se insere no corpo aqui do pubis e na linha áspera. Inervação é a mesma do longo, ou seja, nervo obturatório, e a ação dele também é a adução da coxa. E por fim, ó, posteriormente, né, ó, aqui está o curto, aqui estava o longo cortado, né, o longo está aqui, e aqui está o curto cortado, ó, e por fim, o terceiro adutor, né, que vai ser o adutor magno, o maior dos adutores. Esse adutor magno ele vai ter como inserção proximal o corpo do pubis e a tuberosidade isquiática também, ele vai até a tuberosidade isquiática, lá é um músculo mais forte. E ele tem duas porções, uma porção que se insere na linha áspera, que a gente diz que é a porção adutora mesmo, e uma outra porçãozinha, inclusive ele deixa uma abertura aqui que a gente chama de hiato adutor, onde vão passar vasos. E eu tenho aqui, ó, a porção do jarrete, tá? Porque o grupo posterior é chamado de jarrete. Ele não é um músculo do jarrete, mas ele tem essa porção que pode ser chamada assim. Essa porção aqui se insere no tubérculo adutor aqui do fêmur. O músculo adutor magno ele é o mais potente dos adutores, né? Então a função dele vai ser adução, né? Então, ó, mais potente dos adutores, ele faz a adução, e a inervação dele, como os outros músculos que eu acabei de citar, é feita pelo nervo obturatório. Por fim, o último músculo desse compartimento é o músculo grácil. Esse músculo grácil ele tem como inserção proximal o corpo do pubis e como inserção distal a face medial da tuberosidade da tíbia.
Esse músculo grácil, ele é um dos músculos que forma a pata de ganso. Eu falei do sartório, agora eu falo do grácil, né? E depois ainda falta o semitendíneo no compartimento posterior. O grácil ele vai ser inervado também pelo obturatório e a ação dele vai ser adução, ele não é um potente adutor, mas ele ajuda na adução, e com o joelho fletido, ó, ele ajuda na flexão também do joelho, e com o joelho fletido ele ajuda na rotação medial do joelho, né? Ou seja, girar o joelho internamente. Assim encerramos mais uma aula então, né? A penúltima, falta só mais uma para a gente liquidar mais um módulo. Um abraço e até!